A gente ficou nas definições de funções hiperbólicas inversas. A gente provou, acho que somente a primeira, deixei como exercício para vocês fazer a 4 e a 3. Tá bom? Que era cosseno hiperbólico inverso e tangente hiperbólica inversa. Essa era somente aplicar a definição de cosseno hiperbólico e tangente hiperbólica. Bom, então a partir de estas definições de seno inverso, seno hiperbólico inverso, cosseno hiperbólico inverso, a gente pode obter, aplicando a regra da cadeia, tudo isso, as derivadas das funções hiperbólicas. E bom, isso aqui é uma nova tabela que você tem que adicionar na sua tabela de derivadas, tá bom? É bom você demonstrar algumas delas, mas o importante é que você tenha presente elas, porque no momento de você fazer um exercício, você tem que saber qual aplicar, né? Então, vamos demonstrar que o seno hiperbólico, a primeira, ou seja, a derivada do seno hiperbólico, essa equação aí vem dada por essa igualdade. Então, bom. A gente tem que a derivada com respeito a x do seno hiperbólico inverso do x, isso aí é o mesmo que derivar com respeito a x ou esta função que a gente tem, né? Que, se não é que não estou errando, a gente provou a vez passada, o logaritmo natural de x mais a raiz de x quadrado mais 1. Lo mismo que derivar o logaritmo natural de x mais a raiz quadrada de x quadrado mais 1. Tá bom? Então, a gente sabe que isso é igual, pela regra da cadeia, a derivada externa. A derivada do logaritmo é 1 dividido, o que esteja dentro, né? X mais raiz de x quadrado mais 1 pela derivada interna, ou seja, pela derivada de x mais raiz de x quadrado mais 1. Derivada. Tá bom? Então, isso aí fica a derivada do que está acima é igual a... O que tem que dar? Raiz de 1 mais x quadrado, né? Deixa eu ver se escrevi bem. X mais x quadrado mais 1. Ok. Então, a derivada do que está acima é a suma das derivadas, né? Isso aí fica 1, que é a derivada do x, mais a derivada da raiz. Mas a gente sabe que a derivada da raiz é... Não vai entrar aqui nesta página. É 1 meio da raiz do 1 dividido 2 da raiz do x quadrado mais 1. Porque a gente desce e tudo isso multiplicado pela derivada que está dentro, que é a derivada do x quadrado mais 1. Tá bom? Isso aí dividido por x mais raiz de x quadrado mais 1. E agora eu quis colocar hoje a página diferente, né? Mas aparecer, vou ter que acciones de página. Vamos a adicionar uma. Porque se você olha as notas passadas, eu estava fazendo em um tamanho infinito e então isso fica aí bem difícil, né? A gente tinha a derivada x com respeito a x, o seno hiperbólico inverso do x. Então, a gente tinha que isso aí era igual, ainda faltava 2x, né? Então, a derivada de isto aqui
de x cuadrado mais 1 é 2x, porque a suma das derivadas, esto es 2x, a derivada de 1 é 0, certo? Então fica 2x, ou seja, que fica 1 mais, acima ficava 2x, e embaixo tinha 2 raiz de x quadrado mais 1, e tudo isso estava dividido por x mais raiz de x quadrado mais 1. X mais raiz de x quadrado mais 1. Para isso aqui, para deixar direitinho. Então, isso aqui é igual a isto. Ou seja, que isto aqui é igual... Então, a gente multiplica, né? Este 2 simplifica este 2. E fica 1 mais x. E a gente faz divisão de frações. Então, aqui embaixo fica x quadrado mais 1. Multiplicando x mais raiz de x quadrado mais 1. E acima fica raiz de x quadrado mais 1 mais x, certo? Aqui acima ficou a suma destas frações, sumei, multipliquei isto por isto, o 2 está simplificado com o 2. E bom, já você sabe sumar frações. Então, se você olha, isto que está aqui é o mesmo que está aqui, então isto simplifica isto e fica 1 dividido raiz de x quadrado mais 1. Tá bom? Então, foi isso que faltou a aula passada, que a gente ficou em demonstrar essa derivada aí. Você pode fazer o de cosseno hiperbólico, que é exatamente igual a aplicar regra da cadeia um monte de vezes, né? A gente aplicou uma vez daqui para cá, depois aplicou quando a gente derivou esta parte interna, aplicou regra da suma e depois aplicou regra da cadeia de novo, quando a gente derivou a raiz quadrada do x quadrado mais 1. Não sei se tem uma dúvida até aí. Bom. Ô, professor, rapidinho. Fala. Aquela derivada do x quadrado mais 1 é da regra da cadeia, porque você deriva essa daí. Você derivou tudo e depois derivou interno. Seria isso? Isso é regra da cadeia, porque que se posso mostrar o resultado de novo. Vou fazer na página, então vou fazer aqui, tá bom? Vamos apagar esto aqui para que a gente não ficar com Tá dúvida. bom. Vou fazer de novo aqui para não... Porque eu fiz de uma página para outra, então como não cabia lá, talvez fiz um passo bem rápido. Então, como já igualmente já criei a página nova, vou fazer aqui. E aí, você me pergunta, talvez. Então, a gente quer a derivada com respeito a x do seno hiperbólico inverso de x. Isso aí, por definição, isso é o mesmo que derivar com respeito a x do... Deixa eu ver. Do logaritmo natural de x mais raiz quadrada de x quadrado mais 1, certo? Isso é a definição. Era a definição de seno hiperbólico inverso, sim? Então, a gente que faz? A gente faz regra da cadeia, tá bom? A primeira, regra da cadeia. Por quê? Porque a gente tem uma função externa, bom, a gente tem uma função externa que é o logaritmo e uma função interna que é todo esto, certo? Esta é a tua função interna, vamos a colorear de outra cor, sim? Então, a derivada do logaritmo de x, a gente sabe que é 1 dividido x, mas a gente não avalua em x, sino avalia nesta função interna. Então, isso fica a derivada da função externa avaliada na função interna, isso é 1 dividido x mais raiz de x quadrado mais 1.
pela derivada da função interna, ou seja, a derivada do x mais raiz de x quadrado mais 1. Tá bom? Até aí, bom, né? Depois, a gente aplica a regra da suma, porque a gente tem regra da suma. Porque a gente tem a derivada de uma suma, certo? Então, a gente aplica isso aí, a derivada de x mais a derivada da raiz de x quadrado mais 1, certo? Isso dividido x mais raiz de x quadrado mais 1. Bom, então, a derivada do x, a gente sabe que é 1, mais a derivada da raiz. Então, aqui de novo, você tem regra da cadeia. Você tem uma função externa, que é raiz, e a gente sabe que a derivada da raiz, escrever em verde talvez, em roxo. A gente sabe isto. A gente sabe que a derivada da raiz em qualquer variável, né? Mas você pode pensar no mesmo x se você quiser, né? A derivada da raiz do x. Isso aí, como isso é x ao meio, você desce o expoente e fica x ao 1 meio menos 1. Mais 1 meio menos 1 é menos 1 meio, e por isso fica 1 dividido 2 raiz de x. Certo? Essa é a tua função externa. A raiz é tua função externa. Então, pela regra da cadeia, você tem que isto é 1 dividido 2, mas você não avalia em raiz de x, senão você avalia o que está interno. Tua função interna é x quadrado mais 1. Então, esta aqui é tua função interna. E tua função externa é raiz de x. Então, você avalia em a função interna. A derivada da função externa avaliada na função interna. Então, você substitui este x que você tem aqui por esta função aqui. E fica com raiz de x quadrado mais 1. Mas ainda tem uma função interna. Então, você tem que derivar a função interna. E de novo, tu função interna é x quadrado mais 1 derivado. ¿Sí? ¿Ficou claro essa regra da cadeia aí ou não? Ah, tá. Agora entendi. Obrigado. Tá bom. Então, isto aqui, tudo está dividido por x mais raiz de x quadrado mais 1. Certo? Então, a gente que faz? Faz isto aqui igual, aqui fica 1 mais 2. A derivada do que está acima, eu não vou fazer agora como aqui, que é a derivada da suma, mas você sabe que a derivada de x quadrado é 2x e a derivada de 1 é 0. Então, você pode rapidamente escrever aqui 2x mais 0, né? Que é a derivada da constante 1, mas pode deixar 2x e tinha 2 raiz de x quadrado mais 1 e fica dividido por x mais raiz de x quadrado mais 1. Certo? Então, você faz soma de frações, simplifica este 2 com este 2 e faz soma de frações, certo? A soma de frações fala que você faz aquela multiplicação em cruz e pelos numeradores, e o numerador fica embaixo dividendo, né? Tirei essas linhas amarelas porque senão depois quando você vai ler fica bem x quadrado mais 1, que seria o 1 multiplicado por este denominador, que a gente já tirou 2 porque simplificou com outro, mais x, e no denominador fica raiz de x quadrado mais 1, e tudo esto estava multiplicando o denominador geral, que era x mais raiz de x quadrado mais 1. E aí saía a resposta porque a gente simplifica tudo esto com tudo esto. E ficava a resposta, né? Que agora já não cabe. Ou seja, que isso aí era igual a 1 dividido raiz de x quadrado mais 1.
Tá bom? Que era o que a gente queria. Que era esta primeira que a gente fez. Tenta fazer o de cosseno hiperbólico. Tá bom? Não tem que fazer tudo como já falei. O importante é você ter presente porque realmente você vai fazer derivadas de muitas combinações dela, tendo outras funções internas e externas. Então, vamos continuar agora sim com o tema de hoje. Hoje a gente vai estudar máximos e mínimos. Então, vamos a começar com esta definição, um máximo absoluto e um mínimo absoluto. Se D é o domínio da função f, caralho, deixa eu paralisar aqui. Se D é o domínio da função f, e C é um ponto no domínio, claramente, porque a gente não vai avaliar f em uma coisa onde ela não esteja definida, certo? Então, f de C é máximo absoluto de f em D se f de C é maior ou igual a f de x para todo x no domínio. Ou seja, é onde a função alcança, é o valor máximo da função, certo? Agora, o valor mínimo da função vai ser mínimo absoluto se f de c é menor ou igual a f de x para todo x em D. Isso aí não é uma definição que seja muito difícil de entender, porque é algo natural, né? É uma coisa natural, que você tenha o máximo e o mínimo. Outra definição que você tem é que você tenha em certas localidades. E a gente vai ver exemplos para distinguir o que é máximo local e máximo absoluto. Então, um f de c é o valor máximo local de f se f de c é maior ou igual a f de x quando x está próximo de c. Ou seja, em alguma localidade ou alguma vizinhança do c. E o mínimo local de f, e é um valor mínimo local de f, quando f de c é menor ou igual do que f de x quando x está próximo de c. Próximo quer dizer que em certa vizinhança de c, todos os x alcançam um valor maior do que f de c. Então, bom, a primeira coisa que eu quero talvez enfocar aqui, enfatizar, é que a gente chama f de c. Talvez vou escrever aqui. Somente que não sei porque está bem grossa. Mas eu quero enfatizar que f de c é, por exemplo, é valor. Ou seja, valor máximo. Por exemplo, valor máximo, mínimo, não sei o quê. Mas c é onde o máximo, por exemplo, f de c é valor máximo. Não? Pode ser local ou absoluto, não sei. Mas C é onde o valor máximo é alcançado. Às vezes enfatizo en esto porque às vezes as pessoas, o valor máximo é alcançado. ¿Por quê? Porque às vezes acontece que as pessoas ficam confusas de que C é o valor máximo e não. C é um ponto de domínio e o valor exatamente é f de C, o valor máximo. E C é onde o valor máximo é alcançado. Então, você tem que distinguir entre valor máximo e o ponto onde o valor máximo é alcançado, certo? Claramente, o valor máximo é um ponto na imagem e onde o valor máximo é alcançado é um ponto no domínio. E analogamente para mínimo e mínimo absoluto e máximo absoluto, tá bom? Então, aqui tem uma grafiquinha aqui. Você se pergunta, bom, onde tem máximo, mínimo absoluto, onde tem? Bom, se você olha toda a sua curva roxa, parece acontecer que o máximo ocorre aqui, né? Parece que todos estejam por baixo. Se você faz assim uma reta assim, você tem que todos os outros valores estão abaixo dessa reta. Então,
Por isso que no ponto D, f de D é um máximo absoluto. Que é este. O mínimo absoluto, bom, você faz a mesma analogia e pensar, por exemplo, aqui, não tem, você faz uma reta horizontal, todo mundo fica acima, então ele aí é o mínimo absoluto. E mínimos locais, por exemplo, no ponto C, aqui, você encontra uma localidade e ali nessa localidade você tem, vou apagar esta reta aqui, você tem que, nessa localidade, você faz um traço horizontal e fica que todo mundo bem perto do C tem sua imagem acima do valor f de C. E, por exemplo, a gente vai ver muitos exemplos como funções hiperbólicas, como a função cosseno e seno, que a gente tem mínimos e máximos que são locais e não são absolutos. Bom, são absolutos no sentido. Agora vou falar. Outra coisa é que, bom, assim você pode ver que em C e E tem mínimos locais e em B e D tem máximos locais. Claramente, se o máximo é uma coisa que é importante, é que se o máximo é absoluto, então ele é local. E a localidade, todo mundo, por exemplo, o D. O D você tem que ele é f de D é um máximo absoluto, certo? Mas você tem claramente que você pode escolher uma localidade dele e pode ser todo o domínio, pode ser mais pequena, o que você quiser, mas igualmente vai seguir, continuar sendo máximo. Professora, Pergunta. No caso, por definição, os máximos e mínimos locais não podem estar localizados em extremos, mas um máximo absoluto pode. Então, eu tenho casos em que eu posso ter um máximo absoluto que está num extremo, mas ele não é um máximo local porque ele está num extremo, não é? É porque, pela definição. Por isso que A, olha, A é em f de A é um mínimo absoluto, mas nos mínimos locais ele não foi colocado, certo? Olha, tem f de C e f de D. E de E mínimo, certo? Você olha aqui, você olha aqui, f de C e f de E são mínimos locais. Mas você não tem em A porque você não pode escolher uma localidade dele, sim? Você não tem domínio para cá. Aqui a função não está definida. Então, para ser uma localidade, é porque, por exemplo, você pode escolher aqui em C uma localidade. Por exemplo, C um epsilon bem pequeno. Para cá, C mais epsilon, C menos epsilon. E eu tenho uma localidade aí que esteja contida no domínio. A localidade tem que estar contida no domínio. Por isso, bem perto de C e isto deve ter sentido. Sim? Fx deve ter sentido, Nicole. Então, por esse motivo, é que sim, a observação da Nicole é certa. Por isso que você não tem o f de A como um mínimo local. Sim? Porque você não pode escolher uma localidade do A. Não tem como escolher porque à esquerda a função não está definida. Então, importante isso. Ele é um mínimo absoluto, mas não é um mínimo local por esse fato. Tá bom? Então, para ser mínimo absoluto, deve estar no interior do domínio, como no caso do C, para ser um mínimo local. Tá bom? Igualmente, isso aí a gente vai ir vendo exemplos e vai ir esclarecendo. Bom, aqui tem este exemplo. Tem a função cosseno, que se você lembra, a função cosseno deve ser uma função deste tipo, né? Você tem o eixo y, então você aqui tem o de menos 1, e você tem, bom, talvez
bem diferente, né? Vou fazer bem mais para cá. Menos 1. Bom, você imagina que está tudo direitinho e você tem que o cosseno é uma função assim. Sim, e isso aí é cosseno de x. E aqui em certos pontos de interseção, a gente sabe que esto aqui é 0, que esto es pi medio. Ese valor aquí onde ele alcançou menos 1 é pi. Aqui é 3 pi medio. Aqui é 2 pi. Aqui é 5 pi medio. Análogamente para trás, menos pi medio. Menos pi. Menos 3 pi medio. Aqui é menos 2 pi. E menos 5 pi medio. Né? E assim você pode continuar fazendo. Então, esse exemplo aí fala o seguinte. Cosseno de x assume seu valor máximo absoluto 1 infinitas vezes, uma vez que o cosseno de 2nπ seja igual a 1, certo? Então, o máximo absoluto, ele não é único. Ele poderia ser alcançado em muitos valores, em infinito. Esse exemplo aqui é para isso. Então, para todo inteiro n, a gente sabe que cosseno é uma função que está limitada por acima e por baixo, por acima por 1 e por baixo por menos 1. E da mesma forma, para quando temos 2n mais 1 do pi, o cosseno avaliado aí, temos menos 1 e é mínimo, é um valor mínimo que além é mínimo absoluto e mínimo local. Por quê? Bom, os máximos você alcança todo esto, ¿no? Cuando alcanza 1, y você sabe que son pares. 2pi, 4pi, todos esos, os pares. E aqui, 1. Então, esses aí são máximos, né? E o importante é que o C não tem por que ser único. O C, ou seja, o ponto onde a gente alcança o máximo pode ser muito. Onde alcançou o máximo? Em 0, em 2pi, em 4pi, em menos 2pi, assim para todo múltiplo negativo positivo, mas que seja par do pi. Agora, os mínimos você alcança, que é menos 1, nos múltiplos ímpares do pi. Pi, menos 3pi, 3pi. Miguel pergunta, ainda não entendi muito bem. O máximo absoluto só é local. Se ele não for uma extremidade ou ele só é local em algum caso específico. Assim como o mínimo absoluto. Bom, aqui neste caso, por exemplo, você tem que o máximo, aqui você tem o máximo absoluto, ou aqui tem o mínimo absoluto, né? Mas você pode escolher uma localidade do pi, certo? Você pode escolher esta localidade, por exemplo, e aí, essa localidade do pi, você tem que ele é o máximo nessa localidade, ou mínimo nessa localidade, a gente está falando mínimo. Então, aqui você tem mínimo local. Pero é porque você tem que pode escolher essa localidade. Vou voltar para o exemplo anterior, a gente tinha aqui esta função, e a gente tinha o a, né, que era o mínimo absoluto, mas você não podia escolher uma localidade porque o domínio chegava até aqui. Então, se você escolher uma localidade aqui do A, aqui não está definido f de x. Então, para ele ser mínimo, ele é mínimo absoluto, mas ele não é mínimo local pelo fato de que você não tem essa localidade para você falar de que ele é mínimo local, sim? Você precisa essa localidade ou essa vizinhança, certo? Aqui você pode escolher, no mínimo, ele é mínimo absoluto,
no pi, mas você pode escolher essa localidade porque ele está definido nessa localidade. A função cosseno que está definida para todo eje e em particular está definido para mínimo. E a mesma acontece para o máximo. Neste caso, o máximo acontece o mesmo. Ah, você tem um máximo local absoluto aqui, alcançado em 2π, ou seja, cosseno de 2π, que é 1, e você pode escolher uma localidade dele. E você diz, ah, aí nessa localidade, para pontos bem próximos de 2π, ou seja, nesta localidade cinza, a gente tem que ler o máximo aí. Então, ele é máximo absoluto. Máximo local, porque tem localidade, sim? Aqui no anterior, a gente tinha que o máximo se alcançava em D, era f de D. Então, você aqui sim podia escolher uma localidade. Por quê? Porque aqui a função estava definida tanto para a direita como para a esquerda. Sim? Então, ali você se podia escolher uma localidade e por esse motivo é que o máximo local também estava f de D. Mas no mínimo local você não encontrou f de A, não estava no mínimo local, porque você não podia construir essa localidade aí. Tá bom? Então, essa foi uma boa explicação da Nicole. Ok, Miguel. A Mayra pergunta. Então, para definir um mínimo local, tem que definir um intervalo por ambos os lados. Isso. Localidade quer dizer isso. Se você olha a definição de mínimo local, que deve estar aqui, para todo x próximo do C. E quando você fala próximo, você tem que enfatizar aqui que próximo quer dizer pela direita ou pela esquerda. Próximo quer dizer próximo maior ou próximo menor. Ele não falou, a definição não fala próximo somente à direita ou próximo somente por um lado. É por os dois lados, Mayra. Por isso que a localidade tem que ser uma localidade deste tipo. Você tem OC, você tem OC e você tem que ter uma localidade aqui. E aqui é a tua localidade onde você vai aplicar essa coisa, para que esteja direita e esquerda. Então, vamos continuar fazendo exercício e seguramente vai ir saindo algumas outras dúvidas para a gente continuar, tá bom? Então, com este exemplo aqui, a gente viu que o máximo absoluto, o mínimo absoluto, não tem que por que ser alcançado somente em um ponto, pode ser alcançado em muitos pontos, infinitos, 3.000, não sei, um monte de pontos. Então, vamos continuar. Outro exemplo que a gente tem, bom, é a parábola, a gente conhece. Esse aqui é importante porque a gente tem uma coisa. F de x igual a x quadrado, e todo mundo sabe que f de x é maior ou igual a zero. E em zero você tem um mínimo, ele é um mínimo absoluto. E um mínimo local? Sim, porque posso escolher também uma localidade do zero, onde ele continua sendo mínimo, certo? Consequentemente, f de zero igual a zero e o valor mínimo absoluto e local de f é f de zero, ou seja, zero. Isso corresponde ao fato de que a origem é o menor ponto da parábola, y igual a x quadrado. Porém, não há um ponto mais alto sobre a parábola e dessa forma a função não tem valor máximo. Então, a função não tem valor máximo. Isso aqui é importante. Sim? Você não pode falar infinito é um valor máximo, não. Valor máximo é um número real. Isso aí você tem que ter claro. Não é aquele infinito que nem é um número, é um símbolo. Então, você não tem máximo, nem local, nem absoluto. Tá bom? O que mais teria a falar? Bom, uma coisa que eu gostaria que vocês fossem olhando mais para frente, a gente vai ver daqui a pouco, é que se você lembra, a derivada neste ponto 0, 0, a derivada é 0. ¿Sí? E isso aí vai ter uma propriedade.
seja porque a reta horizontal a reta tangente ao gráfico nesse ponto era horizontal e por isso a sua tangente é zero. E isso aí vai ter que ver para a gente encontrar máximos ou mínimos locais, tá bom? Do gráfico da função x cubo, que a gente tem aqui, aí na figura, vemos que essa função não tem um valor máximo absoluto nem valor mínimo absoluto. E também não tem mínimos nem máximos locais. De fato, ela também não tem nenhum extremo local, certo? Você não pode falar, sempre que você está aqui em um ponto, tem sempre bem perto dele maiores e tem bem perto menores. Então, você ali não pode encontrar valores máximos ou mínimos, nem absolutos, nem locais. Tá bom? Então, a gente aqui vai começar com esse teoreminha. Ah, não, a gente tem uma coisa antes, né? Ah, tem esta função aqui. Esta função, que é um polinômio de grau 4. Então, você pode pensar ela entre x, o domínio x maior ou igual a menos 1, x menor ou igual a 4. Então, está mostrado na figura, que é a figura 6, ou seja, a figura que está aí no quadro azul. Você pode ver que f de 1 é 5, este que está aqui. É um máximo local. Por que um máximo local? Bom, porque eu posso colocar uma localidade do 1 e ver que ele é máximo para todos os pontos nessa localidade. Tá bom? O que mais fala o exemplo? Gente. É o máximo local enquanto o máximo absoluto é f de menos 1, que é aqui. Tá, vou falar uma coisa. Esta função, se você não restringe o domínio dela, que é um polinômio, a gente sabe que seu domínio é tudo isso. Você tem que esta função, ela não teria máximo absoluto, porque ela seria uma função que ela continua assim para infinito, tá bom? Então, ela não teria máximo absoluto, mas se você restringe, e por isso que é importante a gente ter presente restringir o domínio. Isto aqui é importante, porque agora, como restringe o domínio, eu sei que em menos 1, bom, eu sei não, fazendo as contas, olhando o gráfico, não sei o que, você chega aqui em menos 1, você tem um máximo absoluto, certo? Você vê e todo mundo está por baixo. E de novo, aqui menos 1 não seria um máximo local, porque você não pode construir uma vizinhança onde a função esteja definida tanto à esquerda como para a direita. Aqui a direita está definida do menos 1, mas a esquerda não. Então, você não pode definir aí. E, de fato, se você definir, estender esta função para todo, você nem sequer tivesse que ele fosse o máximo, porque todos os valores à esquerda seriam maiores do que ele. Então, ali é importante ver onde está o domínio. Aqui é importante lembrar e saber qual é o domínio da função. Bom, além disso, a gente tem que f de 0 igual a 0 é um mínimo local, de novo, certo? Você pode definir uma localidade do 0 bem pequenina para ter que ele seja um mínimo. Pequena para que não tome estes valores que estão abaixo do 0, que estão deste lado aqui. É suficiente. Então, você tem que ser f de 0 um mínimo local e f de 3, que é menos 7, é um mínimo local tanto como absoluto. Por quê? Porque você, de novo, ali se pode definir ao redor de 3 uma vizinhança onde a função esteja definida e ela seja um mínimo. E, de fato, em f de 3, se você estende a função para todo domínio, igualmente ela vai ser um mínimo absoluto de toda a função, porque a função é uma função que ela é assim. Se você aumentar todo o domínio para toda a reta real. Tá bom? Somente são observações. O mínimo local. Observe que f não tem máximo local nem máximo absoluto em x igual a 4. ¿Por quê?
porque ni é máximo de todo mundo, já que o máximo é menos 1. E nem pode ser local, porque você não pode encontrar uma localidade do 4 onde a função esteja definida. Nesta vez, a esquerda do 4, ele está definida, mas a direita do 4 não está definida. Não está definida de acordo com esta regra. Tá bom? Ou seja, tem que estar no domínio. Então, ali é fazer exercícios e tentar sempre ter lógica quando a gente faz os exercícios. Então, agora sim, vamos a ver o teorema do valor extremo. Agora, se f for uma função contínua em um intervalo fechado AB, então f assume um máximo absoluto f de c e um mínimo absoluto f de d em certos números c e d no intervalo, certo? No intervalo onde a função está definida. Isso aí tem que ver com que o intervalo é fechado, certo? Que foi o que a gente fez no exemplo passado, que ficou com o intervalo menos 1, 4. Bom, então, por exemplo, aqui você tem esta função e você pode fazer qualquer traço. Quando você tem que a função é contínua em um intervalo fechado, ali vem aquela definição simples de função contínua, que você faz o traço sem levantar a caneta. Então, quando você faz esse traço, você sempre chega a um mínimo local e um máximo local. E, de novo, o máximo, mínimo absoluto e o máximo absoluto, que, de novo, o máximo absoluto não tem por que ser alcançado somente num valor. Pode ser alcançado em 2, em 3. Tá bom? Que mais? Aqui a gente tem máximo no meio, que é um máximo absoluto, e tem um mínimo absoluto que é alcançado num extremo. Que, de novo, este absoluto não tem por que ser local. O que garante este teorema é somente máximos e mínimo absoluto. Ele não garante que sejam locais. Isso é importante. Pode ser absoluto, como este mínimo, no mínimo f de d, mas não tem por que ser local. O que garante é a palavra absoluto, tá bom? Máximo absoluto e mínimo absoluto. E bom, e na primeira imagem você tem um máximo em C, que é tanto local como absoluto, e um mínimo em D, que é tanto local como absoluto, tá bom? Então, ali tem que ter cuidado que o teorema do valor extremo garante máximo ou mínimo absoluto, não garante local. De fato, você poderia, por exemplo, ter uma função que é uma reta assim, certo? E ele aí, o máximo estaria x, né? Então, o máximo estaria alcançado aqui, em C, por exemplo, e aqui em D. E então, nenhum dos dois, os dois são, o f de c é valor máximo absoluto, mas ele não é local porque você não tem uma vizinhança que você possa definir aí, que ela continue sendo máximo, né? Porque a esquerda do C não está definida a função, e em D você tem um mínimo absoluto, mas não é mínimo local. Pode acontecer que nenhum dos dois seja local. Então, pendente aí com esse teorema de que ele garante a existência de esses valores extremais absolutos e não locais. Outro teorema, que é o teorema do Fermat, e falei para você, por exemplo, no x², a gente tem que se f tiver o máximo ou mínimo local em C, e f' de C existir, então f' de C é igual a 0, tá bom? Então, quando você tem este tipo de comportamento de mínimo ou máximo local, você tem que
as derivadas aí são zero, derivadas nesse ponto. Que teria falar, bom, isso aí vem por o comportamento, porque como ele, por exemplo, o C é o máximo, você então tem que ele tem que ser menor dos dois lados, né? Então ele tem que ter este comportamento, ou seja, que se você olha a derivada aqui, a derivada é positiva porque ela está em uma função que vai crescendo, e se você olha a derivada aqui, ela é negativa. A gente vai ver mais essas propriedades para frente, mas o caso é que como é positiva e depois é negativa, ela tem que passar por zero, e no caso que deixa onde começa, onde é zero, é naquele ponto onde deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Mas isso, alguns comentários, mais para frente a gente vai ver essas propriedades mais direitinho. Por agora, o importante é que se a gente tem um ponto C, um máximo ou um mínimo local, ele e a derivada existe nesse ponto, então a derivada tem que ser zero. Por que a gente coloca que a derivada existir? Bom, porque a gente conhece, e acho que tem aqui, o valor absoluto. Vamos ver. Ah, tem não. Mas a gente tem, por exemplo, esta função que a gente conhece e tem estudado aqui algumas vezes, que é a função valor absoluto. Sim, e a gente conhece que essa função é assim. Bom, em zero, a gente tem um mínimo módulo de x. A gente tem que em zero a gente tem um mínimo local e mínimo absoluto. Ele é menor do que todo mundo, né? E local porque a gente pode ter domínio à direita, tanto à esquerda, e pode definir uma localidade. Mas f' de zero, se você define isto como f de x, f' de zero não existe. Tá bom? Lembre que a gente não fala não existe porque f' é um limite. E a gente fala um limite quando não tem um valor que por la direita um e a esquerda é outro, então a gente fala não existe. Tá bom? E por isso que ele coloca a condição de existir, para ele poder falar que a derivada é zero, porque senão nem tem sentido. Ah, aqui tinha. Vamos ver. Tenho um outro exemplo aqui. Bom, tem este aqui do x cubo. E este aqui é importante porque em x cubo você tem que f' de x vem dada por 3x cuadrado y por tanto f' de 0, o sea, la derivada en 0, es 0. Você tem uma reta tangente assim. Porém, f não tem ni máximo ni mínimo en 0. De fato, não tem en nenhum ponto. En particular, não tem no 0. Como podemos ver na figura. Observe que x cubo es mayor do que 0 para x positivo, x cubo es menor do que 0 para x negativo, y o fato es que f' de 0 simplesmente significa que a curva y igual a x cubo tem uma tangente horizontal em 0, 0, em vez de ter máximo ou mínimo. A curva cruza sua tangente horizontal. ¿Sí? Então, a gente tem esta curva horizontal que de fato é o mesmo eixo x. Então, você tem que ela é crescente todo o tempo e não tem nenhum comportamento de máximo ou mínimo. Que é como eu falei, eu quero fazer uma observação, que quando você tem um máximo, você tem que ter que, a função é crescente ao lado esquerdo do C, que se você aqui tem o C, mas a gente vai ver isso mais com detalhe para frente. E é decrescente no lado direito do C. E quando você tem mínimo, você tem, aqui por exemplo no C, você tem que a função tem que ser decrescente à esquerda do C e crescente na direita do C. Para isso aqui, porque a gente vai ver isso com detalhe mais para frente. Tinha alguma pergunta?
que mais? A gente tinha o valor absoluto que eu falei. Então, que não tem que tem um máximo, um mínimo local e absoluto em zero, ou seja, o valor zero. O valor não pode ser encontrado por considerar f' de zero, pois f' nem sequer existe em zero. Então, é isso. A gente tem. Então, por isso que o recíproco, a gente tinha o teorema que falava, se a função é diferenciável nesse ponto e ele tem um mínimo máximo local, então a derivada é zero. Mas o fato de que a derivada seja zero nem garante que ele seja máximo ou mínimo local, que foi como a gente viu aqui. A derivada é zero, mas em zero a gente não tem nada, ou seja, não tem nem mínimo nem máximo. Mas, e outro caso é que nem sequer a derivada exista e ainda tenha um mínimo ou um máximo local. Então, pendente aí o que quer dizer o teorema. Então, por esse motivo, a gente define o número crítico. O número crítico de f, número crítico de uma função f, é o número c, primeiro, que esteja no domínio de f, porque a gente não pode falar de f de c ou f' de c se não está definida a função f nesse ponto, né? Então, o número crítico de uma função f é o número c no domínio de f, tal que f' de c é igual a zero, ou f' de c não existe. Então, nos dois exemplos anteriores, a gente tem aqui que zero é o número crítico ¿Por quê? Porque em zero, não, pois f' de zero não existe. Não existe. E no exemplo acima, a gente também tinha que zero era um número crítico. No x cubo, zero. Aqui, x igual a zero, né? Pareciera que fosse uma O. Em x igual a zero é um número crítico de f, f igual a de f. Ou bem, onde f de x é igual a x cubo, tá bom? Por quê? Bom, porque f' de x existe, ou seja, de zero existe e é zero. Tá bom? Então, você tem números críticos que eles não têm por que ser mínimos ou máximos locais. Mas, neste caso, não é nem mínimo nem máximo, e no caso do módulo do valor absoluto, ele é um mínimo local e absoluto. Então, a gente tem, por exemplo, este exemplo, encontra os números críticos de f de x. Bom, isto aqui, primeira pergunta, ¿existe algum ponto onde essa função seja não diferenciável? Não existe, certo? Essa função é diferenciável em todo eje. Então, para procurar números críticos dessa função, a gente somente tem que encontrar os valores onde f de linha é zero. Então, como f é derivável ou diferenciável, né? Derivável em todo x, ponto. Os números críticos, bem, vamos procurar os valores do x para que f' de x seja igual a zero. Qual função? Talvez estou olhando alguma coisa mal aqui.
por qué não seria diferenciável em x igual a 0? Nesse ponto, a derivada tende a vertical, professor. Ela tende a infinito. Você calcular a derivada dessa função, dá para ver que quando o valor de x tende a 0, a derivada tende a infinito. Ah, é certo, né? Aqui. Ah, então vamos, estou falando aqui besteira, né? Vamos fazer derivada e a gente ali faz, tá bom? Vamos ver. F' de x, a gente está derivando x 3/5 por 4 menos x, certo? Sim, parece que sim, porque se você olha o gráfico, parece que a tangente é esta, né? O qual a derivada é infinita e não teria, então o limite não existe. Isso, Pedro. Isso, Pedro e Nicole. Muito bom. Então, é derivar isto pela derivada do produto, né? Isso é a derivada do x 3/5 por 4 menos x sin derivar, mais 4 menos x derivado por x na 3/5. Vamos ver. Então, isto aqui fica, a derivada de 3/5 fica 3/5 por x 3/5 menos 1 é menos 2/5, né? E aqui a gente já tem esse denominador. 4 menos x mais a derivada de 4 menos x menos 1, certo? Isso fica aqui menos x na 3/5. Ou seja, que isto fica aqui, se a gente olhar para ter porque a Nicole e o Pedro estavam falando isso, e que estavam bem certo, isso fica aqui 3, acima fica 4 menos x, e embaixo fica 5 por x a la 2/5. E quando x tende a 0, claramente, isto aqui vai para infinito. Caraca, esse 2/5 não quero sair. 2/5. Menos x na 3/5. Certo? E como esto vai para 0, esto vai para 0, esto va para infinito positivo, porque esto es x cuadrado. No es que va para menos infinito. Va para la izquierda o para la derecha, esto va para 1 sobre esto va para infinito. Y esto aquí va para 0 y esto aquí va para 4. Entonces ele continua indo para infinito. Então, como falou a Nicole, como o limite quando x tende a 0, tanto pela esquerda como pela direita de f de x, é igual mais infinito, ou bem, isto quer dizer que não existe no caso que não é real, certo? Não existe. Então, x igual a 0. Então, x igual a 0 é um número crítico. Mas a gente pode ter mais, né? Crítico. Já va. Vou adicionar aqui. Ajustar a página. Não. Então, a gente ficou de que em x igual a 0 não tem um número crítico, mas a gente pode ter um número, outro número quando f' seja igual a 0, certo? F' de x é igual, como a gente tinha, 3, 4 menos x, 4 menos x, e embaixo tinha 5, x na 2/5.
Menos x na 3/5, né? Então, f' de x é igual a 0 se somente se 3, 4 menos x dividido 5, x a la 2/5 é igual a x 3/5, ¿cierto? Porque esto igual a 0 implicaría posso pasar o que está restando para o outro lado a sumar, né? Então ficaria isso implicaria 3. Como posso fazer rápido esto? Não sei. Multiplico os dois lados por x nas 2/5 e por 5, então fica 15. 4 menos x igual a 5 e 2/5, ficou, né? X 3/5 por x 2/5, isso igual a x 5/5, né? Então fica x. Multipliquei ambos lados por 5x a la 2/5. Tá bom? Acho que é isso. Então, a gente teria 15 por 4, 60, né? 60 menos 15x igual a 5x, o que implica que eu posso passar para o outro lado, fica 20x igual a 60 e divido por 20, o que fica x igual a 3, né? Então, x igual a 3 é o número crítico. Então, a gente tem que os dois números críticos de f são os dois números críticos de f são x igual a 0 e x igual a 3. Tá bom? Ok. Então, obrigada, Nicole e Pedro. Então, não vai ter mais 1, porque f' é somente 0, neste caso, em x igual a 3, e não vai ter mais 1, porque f' de x está bem definida para todos x diferentes de 0. Então, só pode ter dois casos, quando a derivada não existe e quando a derivada é 0. Então, esses dois casos são estes, como bem falaram eles dois. Professora? Fala, Nicole. Não, é Maíra. A Mayra. Licença. Aline, pode descer um pouquinho, por favor? Posso. Fala. Quando você tem 3 vezes 4 menos x sobre 5x elevado a 2 sobre 5, você não poderia passar esse x elevado nos 2/5 para o outro lado, multiplicando e somar os expoentes, já que são potências de mesma base? Pode. E aí x ficaria... Eu achei x4. Não foi x4, mas achei outro x. Uhum. Sim, poderia fazer assim. Não, não vai ter problema, não. Pode, Mayra. Sim, pode fazer. Somente que eu deixe esta aí. Não tem problema. Sim. Então, você ficaria algo como... Aqui acima ficaria 3 por 4 menos x. E aqui deste lado teria menos x, porque quando você multiplica este com este, ¿cierto? Fica x porque 2/5 más 3/5 y teria 5 que también estaba multiplicando y ficava aqui 5 a la x 2/5. E então, sim, é certo. Você pode fazer assim também, sim? Não vai ter problema, não vai ter problema de fazer assim. Se você, tá bom. É isso que você me falou? Mayra? Sim. Que
Ok. Ok? Professora, eu acho que é porque teve um erro na multiplicação. É que quando foi passado o 5 para o outro lado, foi multiplicado o 5 no outro lado e ficou 15, mas era para ficar 3. A ver. Ou seja, então, aqui, onde eu passei, não sei. Onde deveria ficar 3 e não Foi 5? mais embaixo, professora. Foi mais embaixo. Aí, nessa multiplicação aí, o 5 foi passado para o outro lado, era para ficar 5x igual a 3 vezes 4 menos x. Ah, ok. Aqui, é certo. Eu multipliquei por 5 e deveria simplificar isso. Aqui fica 3. Ah, então a conta está toda estranha, né? 3. Ajá. Então aqui teria 12. Ai, não iria dar um número bonito, né? Aqui teria 12. Certo? Ou não? 3 por 4. Aqui tem um 15 que não sei onde saiu. Ah, porque tem este aqui. Eu dividi. Aqui fica 3. Então aqui não ficaria 60, sino aqui fica 12 deste lado e deste lado fica 8, né? Então não fica um número bonito, fica um número... Bom, também é bonito. Fica quanto? 12 dividido 8, você divide por 4 e fica 3,5, né? Doce dividido 8 e fica 3,5. Então, o valores não é 3, sino 3,5. 3,5. É engraçado, né? Porque quando eu iria, justamente eu iria olhar aqui e olha, seguramente aqui iba a caer en conta. Porque a derivada, cuando es 0, es por aquí. Y entonces, o 3 está ¿qué? Aquí. Ah, no, sí, está aquí porque o 5 es este punto aqui. Eu iria falar. Bom, então obrigada aí, Mayra, Pedro e Nicole. Ah, o Luiz também está pendente. Que bom que vocês não ficam dormindo aí. Então, isso aí, muito obrigada. Tinha aqui a derivada 0 aqui. De fato, você tem que o número crítico é aqui onde não tem nem máximo nem mínimo. E tem outro aqui que tem pelo menos um máximo local. Certo? Você não sabe como funciona depois, mas pelo menos tem um máximo local nesse ponto. Acho que a função deve continuar para lá para baixo. Imagino que deve ser o máximo absoluto. Tá bom? Então, esse ponto aí é o ponto 3,5 que a gente tinha. Que deve estar ubicado. Muito obrigada. Fico todo o tempo aqui. Fazendo um monte de coisa. Tá bom. Então, aqui a gente tem esta conclusão 7. Se f tiver o máximo ou o mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Certo? Ou seja, o que a gente tinha no valor absoluto, que a derivada não existe, ou que a gente tinha, por exemplo, no x quadrado, que a derivada é 0. Então, ou a derivada não existe ou é 0 e, portanto, ele tem que ser um número crítico. Encontra os valores máximos. Encontra os valores máximos e mínimos absolutos da função. Bom, aqui você tem a gráfica e você pode falar aí rapidamente, mas a gente vai fazer por contas, que é como a gente faz realmente, porque pelo menos na prova ninguém te vai dar uma gráfica, você tem que saber. Ok. Então, não estava lendo o chat de vocês que não tinham lido, que vocês ficaram aí.
Ok. Então, encontra os valores máximos e mínimo absoluto. Agora, nesta função, esto aqui sí é um polinômio e ele sí é diferenciável em todos lados, certo? Porque seria f de x seria igual, f' de x seria um polinômio de segundo grau que a gente já sabe, e pode fazer rapidamente f' de x é igual a 3x quadrado menos 6x, certo? Derivo termo a termo, derivada de esto es 3x cuadrado, derivada de esto multiplicar por 2 ou menos 3 e fica x e a derivada de uma constante 0. Então, como a gente tem isso, e a derivada é, essa função sim é diferenciável em todas partes, em particular no seu domínio. Então, a gente tem que f' de x é igual a 0. Esta é a derivada, né? F' de x igual a 0 se somente se 3x quadrado é igual a 6x. Isso aí somente se... bom, na verdade, vou apagar assim para escrever assim. 3x quadrado menos 6x é igual a 0. Se somente se, posso dividir por 3, né? E fica x quadrado menos 2x igual a 0. O que implica, se somente se, x colocou x em evidência, fica x menos 2 igual a 0. E isso é igual a 0 se um dos fatores é 0. Então, isso somente é 0 se x é igual a 0. Ou x menos 2 é 0, mas é o mesmo que x seja igual a 2. Certo? Então, é aí onde você tem essa derivada que é 0, que por isso você olha aqui esta derivada e tem a derivada 0, a tangente horizontal, e aqui tem uma tangente horizontal. O que mais? Bom, então, eles me perguntaram números críticos ou máximos. Ah, não, ou máximos, né? Absolutos. Então, bom, você tem que a função, ela é... Não sei se a gente já deu isso para vocês, né? De que ela é crescente e decrescente, mas tudo ok. O que mais a gente tem? Bom, a função tem esse comportamento. Ele cresce, depois decresce, depois começa a crescer. E fica assim. Então, tanto x como igual a 0, como x igual a 2, são pontos que estão no domínio, certo? Eles estão aqui no domínio entre menos 1/2 e 4. Agora, o teorema dos valores máximos, a gente falou que eles devem ter um máximo e um mínimo absoluto, certo? Então, a gente tem... Bom, vamos ler aqui. Foi para descobrir o mínimo máximo local, certo? Ah, isto aqui foram locais, sim. Mas, sim, eles são locais. Mas a gente não tem ainda, a pergunta foi para absolutos. Tá bom? Mas com isso, pelo menos a gente encontrou o mínimo absoluto que a gente tem aqui. Em 2. Tá bom? Então, a gente que faz? Calcula a função nos extremos, f de menos 1/2. Isso aí fica f de menos 1/2. Onde está? Aqui. Fica menos 1 octavo menos 3 quartos mais 1. Certo? Seguramente posso ter algum erro aí. Então, a gente vai calcular f em 4 pontos. Os extremos e os valores, os números críticos, tá bom? Para a gente saber onde tem o comportamento. Ok, a gente já sabe pelo gráfico, mas como a gente sabe que somente nesses 4 pontos a gente pode ter um mínimo máximo? Bom,
porque o comportamento da função, ele é um polinômio, uma função tranquila, e além ele é contínuo. Então, ela não pode ter um comportamento que, como é contínua, as suas derivadas têm que ser zero, se tem um mínimo ou máximo em alguma parte interna, sim? Elas têm um mínimo ou máximo uma parte interna, então a derivada tem que ser zero, se fosse o caso. Então, somente tem 4 candidatos para onde a f pode alcançar mínimo ou máximo absoluto. Não sei se expliquei isto. Então a gente tem que isto aqui é 1, menos 6, menos 7 octavo, né? Menos 7 octavo, mais 1. E isso aí fica 8, 1 octavo, né? Agora, outro valor que a gente pode ter é f de 0. F de 0 é, a gente substitui na função e fica 1 somente, porque isto aqui ficaria 0, 0, então fica 1. F de 0 é 1. Outro valor que a gente tem, que são os 4 candidatos, f de 2. Caraca, isso parece qualquer coisa menos f de 2. F de 2, então a gente substitui e tem 8 menos 12 mais 1. E isso aí fica menos 4 mais 1 menos 3. Você me corrige aí se estou errando. E o último é f de o último extremo. Então, de 4, f de 4 é 4 ao cubo, 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 24, bajo 4 llevo 2, 4, 64, imagina. Menos 16 por 3, algo como 48, ¿no? Mais 1. Fala aí se tenho erro alguma conta aí. 3 por 16, 3 por 6, 18. Sí, acho que es 48. Então, fica 64 menos 48. Fica 16 mais 1, 17. Aqui está. Aqui tinha. Então, não tem erro, não. Então, a gente tem... Olha, onde a gente faz esse cálculo? Como um polinômio, somente faz nos extremos, sim? Extremos. Que é onde a gente pode ter um máximo que não seja local, porque como não pode ter localidades, que foram o primeiro e último, e no outro onde a gente fez, foi onde são candidatos a ser valores. Então, a gente tem no crítico. ¿Sí? Extremos quando falo extremos, estou falando estes extremos. Os extremos do menos 1/2 e 4. Os extremos do intervalo onde a função está definida. Então, bom, onde tem máximo local? Em f de 4. O valor máximo absoluto é f de 4, que é 17. O mínimo absoluto é menos 3, certo? Então, a gente tem isto aqui, vou marcar porque este é o máximo, o mínimo absoluto, e este é o máximo absoluto. Então, você, se não conhece a função, você pode fazer isso pelo fato da continuidade da f, tá bom? Da continuidade e da diferenciabilidade. Porque se ela não for diferenciável, você também tem que avaliar naquele ponto onde a derivada não existe. Sim, está no gráfico, mas realmente se você vai fazer esse exercício, você não vai ter o gráfico, tá bom? Você vai fazer uma prova, você não vai ficar com o gráfico aí, ninguém te vai dar.
que você tem que fazer? Você tem que fazer a conta que está em azul. Eu falei ao princípio, se está aí, então, mas a gente faz a conta que está em azul. Como a gente encontra eles? Você imagina que eu coloquei o gráfico aqui, mas eu poderia não colocar e deixar o... Exatamente. Então, é isso, gente. Vamos continuar. Ou seja, vou repetir. O que eu fiz neste exemplo? Bom, você tinha uma função que estava em certo domínio. Ela é contínua e estava definida em um intervalo fechado, menos 1/2, 4. Então, aqui a gente tinha o gráfico para a gente se ilustrar o que está acontecendo. Mas você não tem o gráfico cada vez. Então, aqui você simplesmente no gráfico, se você tiver o gráfico, você somente se ubica e encontra, é aqui e aqui. Já, pronto, não tem mais nada que fazer. Mas você não tem por que ter o gráfico. Se você não tiver o gráfico, o que você faz? Bom, os candidatos para ser, por esta propriedade que a gente tem aqui, que é 7, os candidatos para ser são os números críticos ou para ser locais, né? Os números críticos ou os números extremos. Então, você encontra os críticos. Como esta função era diferenciável, os únicos críticos que iba a ter era quando a derivada é zero. Quando a derivada é zero, você encontra esses pontos onde a derivada é zero, que são 2, em x igual a 0 e em x igual a 2. E os outros candidatos que você tinha para ter eram os extremos do intervalo, que era 4 e aqui 1/2 que a gente tinha por aqui. Tá bom? Menos 1/2. Então, ali você tinha que avaliar nos extremos e nos críticos. E você definir em qual desses que são teus únicos candidatos para você saber onde tem máximo ou mínimo absoluto. Então, foi por isso que eu calculei se está no gráfico. Mas você não sempre tem o gráfico. Somente eu coloquei para a gente se ubicar na fila. Bom, então para terminar, a gente vai fazer o seguinte exemplo. A gente tem o exemplo 10, que deve estar no livro, ou pelo menos alguma coisa parecida. Então tem, o telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita o 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery. Um modelo para a velocidade do ônibus, a gente está vendo velocidade do ônibus. Durante essa missão do lançamento no tempo igual a 0 até a ejeção do foguete auxiliar em T igual a 126 é dado por... Então aqui, claramente T é menor ou igual, é medido em segundo, é menor ou igual a 126 e isto é maior ou igual do que 0. Então, a gente tem uma função que é contínua, já que isto é um polinômio de grau 3, e a gente tem que uma definição, o domínio é um intervalo fechado. Então, é a velocidade como a derivada da posição em metros sobre segundos. Então, eles nos perguntam, usando este modelo, estime os valores máximo e mínimo absoluto da função aceleração do ônibus entre o lançamento e a ejeção do foguete auxiliar. Ou seja, simplesmente nos perguntam a aceleração quando o tempo está entre 126 segundos menor a 126 segundos, certo? Maior ou igual do que 0. Então, solução. A gente nos pergunta sobre a aceleração. Quem é a aceleração? A aceleração, a gente viu num exemplo, a aceleração é a derivada da velocidade. A aceleração é isso, Alice. Então, a aceleração é A de t, que é igual a V' de t. Isso aí é igual. Bom, isso aqui é uma constante, por mais estranha que seja, é uma constante, então isso simplesmente fica 3 multiplicando
0,0003. Ai, se alguém tem alguma calculadora e me faz o favor de fazer esta conta aqui, 6, 8, deve estar no livro, né? T quadrado, né? Isso aí é somente uma constante, fica menos, agora 2 multiplicando 0,02752 T mais 7,196 já. A derivada de T é 1. E a derivada do zero, que é constante, é 0. Então, fica esse polinômio de grau 2. Tá bom? Deveria ter esta conta escrita. Tá bom. Então, essa é a tua aceleração. Isso daí, professor, Fala. você quer que eu te fale? Eu tô fazendo aqui, eu fiz a primeira, deu 0,0011 Uhum. 904. Esse é o primeiro, né, este? É o primeiro, sim. Uhum. E o outro? Vou fazer agora. Tá bom. Vou guardar. Dá 0,05504. Ok. Então, tem uma até aqui. Obrigada. Não. Quem fez essa conta aí? O Bruno também falou, né? Ou foi o mesmo? Eu não vejo aqui os nomes de vocês. Foi o Vitor Hugo. Ah, obrigada, Vitor. O Bruno também tinha feito. Agora você vai me ajudar também com uma conta que vai ter ao final. Então, usando este modelo, a gente quer saber o máximo e mínimo absoluto da aceleração do ônibus, né? Então, a gente tem que isto aqui é uma função derivável. A gente quer queremos máximo e mínimo absoluto de a função ADT, né? Isso é o que a gente quer. Então, para encontrar isso, a gente tem, de novo, que avaliar onde a derivada dessa função seja zero e onde ela é nos extremos e onde são os extremos, 126 e 0. Então, a gente primeiro vai encontrar onde a derivada é zero. Então, a derivada da aceleração é igual, então a gente tem de novo aqui 2 por 0,0011 904. Era 904 tope. Escrevemos aqui, né? Não sei. 904. T quadrado. Então tinha. Esto era 2. O que eu fiz aqui? 2 por T menos. Aqui tem 0,05504. E tem esse T aí. Obrigada, Mário. Então aqui fica 0,0230808 T menos 0,05504. Isso aí não é tipo prova, tá bom? Se a gente vai colocar alguma coisa assim na prova é porque tem números mais normais. Ou seja, tipo inteiros, frações que você possa fazer sim. 2 zeros. Ok. Então, que você possa fazer com a mente só, não vai precisar calculadora. Bom, então isso aí é a derivada da aceleração. E isso aí, a derivada da aceleração é igual a zero somente se t é igual. Então, você iguala a zero e divide 0,05504 entre 0,00, coloquei outra vírgula aí, 23808. E isso aí deve ser algum número, quem sabe qual. Então, esses são os pontos. Então, para Dá encontrar... aproximadamente 23,11. 12. 23,12. Tá bom. Então, a gente tem
que os máximos ou mínimos absolutos têm somente 3 opções, certo? Neste valor, que acho que o livro chama de T1, não sei, vamos chamar de T1 para fixar ele, e nos valores extremos. Então, a gente calcula nos possíveis pontos C, onde posso ter máximo ou mínimo absoluto da aceleração. Então, a gente calcula a de 0, que é o máximo, o extremo do domínio, que é 0, certo? E a de 0, a gente tem que é 7,196. Estou avaliando aqui em a de 0, este é A. Sim, que a gente tinha. Acho que este aqui se escrevi em alguma parte. Assim. Você substitui aí com sua calculadora. Este aqui eu fiz, não precisa fazer porque é o único que eu escrevi. Achei que é o único que iria precisar. A de T1, 6,546, acho que era aproximadamente. E a de 126 era igual a 19,16. Então, ali a gente pode concluir que este aqui é o valor máximo absoluto, máximo, caraca, mínimo. Era o outro que é o máximo. Mínimo absoluto, valor mínimo absoluto. E este daqui é o valor máximo absoluto da aceleração, tá vendo? Então, ali ou você conclui. Isso aí somente é. Esse exemplo aqui é um exemplo que é bom porque a gente vê a vida um pouco. Tem alguma coisa que tem um enunciado longo, mas realmente derivar esta função que é a aceleração, que é a derivada da velocidade. Talvez um exemplo seria não ter a velocidade, sino ter a posição, e te perguntam sobre a aceleração. Ali você teria que ter derivado 2 vezes para poder encontrar aceleração, coisas assim. Então, não sei se tem alguma dúvida até agora, porque o conteúdo chega até aqui. Ainda tem um tempo para responder alguma dúvida, né? Tá bom. Sim. Acho que talvez a parte mais difícil aqui, mientras a gente está estudando... vou parar de gravar, né?